Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo. Gostaria hoje de orar por você, se você me permitir. Antes, porém, peço que, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e, ao final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Se desejar, deixe um comentário ou um pedido de oração, que eu vou orar a Deus em seu favor, em favor da sua família. Antes de fazer essa oração, gostaria de ler alguns textos da Palavra do Senhor, trazer uma breve meditação da Palavra do Senhor. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 22, diz que certa vez levaram até Jesus um homem endemoniado, e este era cego e mudo. E Jesus curou esse homem. Então ele pôde falar e pôde ver. O povo ficou maravilhado, atônito, feliz. Mas os fariseus, quando ouviram isso, disseram que Jesus havia expulsado aquele espírito maligno do homem, porque Beelzebu, o príncipe dos demônios, é que tinha lhe dado poder para isso. Jesus, então, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes que todo reino dividido contra si mesmo não prospera. Se Satanás expulsasse Satanás, ele estaria dividido contra si mesmo, e o seu reino não subsistiria. Então não tinha fundamento o que eles estavam dizendo. Ele disse também que ninguém pode roubar a casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo. Ele continua argumentando, dizendo que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. No verso 31, ele disse que toda blasfêmia e pecado serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão, porque era o que estes homens estavam fazendo, atribuindo a Satanás algo que o Espírito de Deus havia feito, a libertação desse homem. Então Jesus disse que todo aquele que proferir uma palavra contra Deus, contra Jesus, será perdoado. Qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais. Uma árvore boa dá fruto bom, disse ele. Uma árvore ruim dá fruto ruim, e a árvore se conhece pelo fruto que ela produz. Jesus estava dizendo que eles estavam colocando para fora o fruto daquilo que estava em seus corações, que estava saindo da boca deles, o que enchia os seus corações. Ele disse no verso 35 que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas ruins. E informou que no dia do juízo, cada pessoa haverá de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Porque por nossas palavras nós seremos absolvidos e por nossas palavras seremos condenados. Então Jesus mostra para mim e para você aqui a importância da gente pensar, da gente refletir antes de falarmos qualquer coisa, porque todas as palavras que dissermos no dia do juízo será trazido em conta novamente. Eu quero lembrar o que diz em Provérbios 18:20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, a Bíblia está dizendo que a nossa língua pode nos abençoar, mas também pode trazer maldição. Que ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, a nossa língua pode produzir vida, mas a nossa língua também pode produzir morte. Então devemos refletir bem aquilo que estamos falando, porque o que falamos sai de dentro do nosso coração. Aquilo que enche o coração de alguém, é disso que ela fala. E aquilo que falamos ou escrevemos mostra o nosso caráter, mostra claramente quem nós somos. E por isso o texto diz aqui que nós comeremos do fruto da nossa boca, encheremos o nosso estômago do fruto daquilo que os nossos lábios produzirem. Vejamos bem como a nossa língua é preciso que a controlemos cuidadosamente. No livro de Tiago, a partir do capítulo 3, a partir do verso 2, diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça
naquilo que fala, é um homem perfeito e tem condição, capacidade de dominar todo o corpo. Que nós colocamos freio nos cavalos para que eles nos obedeçam. E podemos controlar todo o animal dessa forma. Ele também apresenta aqui o exemplo do navio, que embora sejam tão grandes, eles podem ser dirigidos facilmente por um leme pequeno. Assim é a nossa vida. Nós devemos colocar freio na nossa boca e também devemos conduzir a nossa vida como um pequeno leme conduz o navio. O destino do navio está no leme, está na forma com que o condutor, o piloto, o marinheiro conduz o leme. Então o leme é a nossa língua. Eu e você somos o condutor desse navio da nossa vida e devemos controlá-lo, devemos tomar cuidado para que a nossa língua nos leve para caminhos maravilhosos, não para lugares de sofrimento, onde venhamos colher muitos frutos ruins daquilo que falamos. A língua é um pequeno órgão no corpo, continua dizendo aqui no livro de Tiago, mas que se vangloria de grandes coisas, que um bosque é incendiado por uma fagulha. Muitas vezes produzimos grandes destruições com aquilo que falamos, porque a língua também é como um fogo, é como um mundo de iniquidade. Toda a espécie humana, diz o texto no verso 7, aqui de Tiago, que é controlado pelo homem. Todas as criaturas, os animais, as aves, os répteis, as criaturas do mar, é domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, que causa muito sofrimento, morte e destruição. Com a língua nós bendizemos a Deus, mas com a mesma língua amaldiçoamos aqueles que foram feitos pelo próprio Deus e semelhantes a Ele. Então, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Não pode jorrar água, uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não é possível. Então, nós vamos colocar para fora o que enche o nosso ser, o que enche a nossa vida, o que enche a nossa alma. Na verdade, o que falamos ou o que escrevemos é um termômetro de quem somos, de como está o nosso interior, que nós possamos então pensar, refletirmos aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos dito. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 11, diz que a boca do justo é uma fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Será que aquilo que estamos falando tem produzido vida nas pessoas? Naqueles que nos cercam, naqueles que estão conosco? Nas pessoas que estão do nosso lado no dia a dia? A forma com que nós falamos, as palavras que usamos, o cuidado que temos ao falar, pode produzir vida ou pode produzir destruição e morte. No Salmo 34, 12, diz: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes ou viver dias felizes? Guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, se nós guardarmos a nossa língua do mal e se nós guardarmos os nossos lábios da falsidade, não sermos falsos nas afirmações que fazemos, então nós vamos viver dias de bênção, dias de vitória, dias felizes aqui na terra. No livro de Provérbios, capítulo 12, verso 18, diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O verso 19 diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Olha só, as nossas palavras são como uma espada que pode ferir. Muitas vezes encravamos essa espada no coração das pessoas e estas pessoas ficam sangrando por causa das palavras que falamos, que dissemos, e este sofrimento perdura por muito tempo, até que haja cura, até que haja o perdão. É preciso que nós então tomemos cuidado com aquilo que nós falamos. Será que temos encravado espadas no coração da nossa família? Será que temos encravado espadas no coração dos nossos amigos do trabalho, da escola, das pessoas que nos cercam? Será que alguém está sangrando porque nós ferimos com as nossas palavras? Então precisamos procurá-las e pedir perdão, porque essa mesma língua que mata,
ela pode produzir vida quando nós reconhecemos os nossos erros, confessamos e pedimos perdão. Nos diz aqui que os lábios que dizem a verdade vão permanecer para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Toda a mentira um dia vai ser trazida à tona, a verdade, né? Vai ser revelado. Em Provérbios capítulo 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. As nossas palavras são para animar, para levantar, para edificar. É para isso que Deus nos deu a capacidade, a condição de refletir e pensar antes de falarmos. Porque as nossas palavras é para edificar e não para destruir. Então vamos temperá-las com sal. Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho antes de dizer qualquer coisa, antes de falarmos qualquer palavra. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma, a resposta branda desvia o furor. De repente alguém chega até nós furioso, mas se lhe dermos uma resposta calma, uma resposta temperada com sal, a fúria se vai. Nós não podemos responder na mesma altura, no mesmo tom de voz, da mesma forma, porque senão vai pegar fogo a situação, não é verdade? Especialmente na família ou dentro do casamento, por exemplo, né? A vida a dois, a vida do casal, é como uma viagem de barco. Se um dos dois desequilibrar, o outro tem que estabilizar, senão o barco afunda, não é verdade? Assim é o nosso relacionamento com as pessoas. Quando um desequilibra, o outro tem que equilibrar, para que o barco não afunde. Então as nossas palavras são fundamentais para que a gente se mantenha equilibrado nas nossas relações do dia a dia, na nossa família, na nossa comunhão com as pessoas. Provérbios 25:11 diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então a gente precisa falar na hora certa, no momento certo. Há coisas boas que, se ditas fora do tempo, não serão boas. Nós precisamos utilizar o tempo correto, a hora certa para dizer certas coisas, não é verdade? Por exemplo, a esposa quer conversar com o marido e dialogar a respeito da relação em um momento em que ele está assistindo futebol. Não tem como. Tem que aguardar, tem que esperar o momento certo. Ou quando o marido, por exemplo, quer conversar com a esposa, mas ela está ocupada nos afazeres da casa. Também não vai dar certo. Tem que então os dois reservarem um tempo adequado para esse diálogo. Olha, o diálogo é a ponte que liga o mundo dos cônjuges, né? O mundo do marido com a esposa, da esposa com o marido, do pai com os filhos. O diálogo é essa ponte, mas infelizmente na vida de muitas famílias essa ponte já ruiu. Então nós temos que restabelecer o bom diálogo, a boa palavra, a palavra correta que vai fortalecer as nossas relações familiares e a nossa comunhão com as pessoas. Porque a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. A repreensão dada com sabedoria, diz aqui em Provérbios, capítulo 25, verso 12, a repreensão dada com sabedoria, ou seja, quando nós repreendemos alguém utilizando da sabedoria nas palavras, nos diz que é como um brinco de ouro, é como um enfeite de ouro que adorna essa pessoa. Nós, quando necessário, precisamos sim repreender, mas sempre usarmos o amor, sempre usarmos sal nas palavras, tempero nas palavras, para que a nossa repreensão possa produzir fruto na vida das outras pessoas. Em Efésios 4:29 diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, mas somente as palavras que forem boas para edificar os outros, e conforme a necessidade, para que possa conceder graça às pessoas que ouvem. Nós podemos conceder favor, nós podemos conceder cura, libertação, graça a quem ouve, mas podemos também produzir destruição. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Para finalizar esta palavra, quero lembrar aqui que sai pela boca aquilo que está cheio o nosso coração, e que nós precisamos refletir aquilo que temos falado, porque vai dizer claramente quem temos sido.
fala do nosso caráter, fala na verdade, de quem nós somos. Temos que pensar um pouquinho o que nós temos falado. Devemos evitar palavrões, mentiras, gírias excessivas, calúnias, difamação, fofoca, tudo aquilo, mentira, na verdade, tudo isso deve ser evitado, porque não vai produzir coisas boas, nem para a nossa vida, nem para a vida das pessoas. É importante lembrarmos que aquilo que escrevemos ou falamos, enquanto não escrevemos nem falamos, são nosso escravo. A palavra é nossa escrava. Aquilo que não escrevemos ainda é nosso escravo. Mas a partir do momento que escrevemos ou falamos, nós passamos a ser escravos daquilo que falamos ou escrevemos. E isso pode produzir vida, bênção para nós, ou então pode produzir e trazer consequências muito ruins. Fica aqui essa palavra e eu quero orar por você. Meu Deus, que o Senhor dê a mim e a essa pessoa que ouve esta palavra, sabedoria para nos comunicarmos, sabedoria para colocarmos para fora, Senhor, as nossas palavras. Que o nosso coração esteja cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, cheio de coisas boas, a fim de que ao falarmos possamos produzir bênção na vida de quem ouve, cura na vida de quem ouve, vida, Senhor, na vida de quem ouve. Abençoa esta pessoa, Senhor. Guarde ela e toda a sua família. Eu clamo, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se essa palavra foi edificante, foi bênção para você, compartilhe. Compartilhe com seus familiares e com seus amigos. Um grande abraço.